E se informar é bom em todas as áreas, né? Na área da saúde, a gente está sempre aqui falando de saúde, falando de prevenção. Estou aqui ao lado de uma especialista, a médica ginecologista Mônica Barbosa, e ela vai falar pra gente, mais uma vez vamos falar de algo que interessa muito a nós mulheres, embora interesse a todos que nos cercam também, do uso do anticoncepcional no nosso metabolismo. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, obrigada pelo convite, a TV também. É um tema super importante, super relevante e que sempre que a gente começa a tocar nesse assunto vem chuva de perguntas, Exatamente. Né? Eu quero saber exatamente o que vocês estão em dúvida aí para poder explicar e ajudar. Isso, bom... Inicialmente, eu sou de um tempo em que as mulheres tinham poucas opções de contraceptivos. E aí faziam mesmo o uso só do anticoncepcional e, às vezes, pedido na farmácia sem nenhum cuidado de estar consultando seu médico. Pode me dizer, então, como hoje o anticoncepcional está sendo consumido? Ainda é muito consumido? Porque nós temos várias opções. Pode me falar delas também? Posso sim. Ainda a pílula contraceptiva ela foi colocada no mercado, iniciou no mercado na década de 60, com doses bem altas, né? A princípio eram doses altas e só se observava até então o efeito contraceptivo daqueles métodos. Hoje, as pílulas já estão cada vez mais modernas, a gente consegue obter o mesmo efeito contraceptivo com doses mais baixas e mais seguras. E, além disso, existem benefícios além dos contraceptivos, que eu acho que é algo muito importante que a gente precisa deixar claro. Por vezes, no tratamento de algumas doenças, como a adenomiose, endometriose, as mulheres que são ligadas mesmo, elas vão precisar do uso desse método como tratamento também. Mas, claro, existem outros métodos no mercado, como você perguntou, Edna. Hoje em dia a gente já disponibiliza das pílulas mesmo com etinoestradiol e alguma progesterona associada. Sim. Dessa mesma composição, não sei se vocês já ouviram falar, tem anéis de silicone que são aplicados dentro da cavidade vaginal, Sim. que ficam lá por 3 semanas promovendo o mesmo efeito da pílula, o que é bem legal para quem esquece. Muito mais prático, né? Prático, bom para quem não gosta de tomar ou tem algum efeito colateral gástrico, né, com o uso da medicação. Existe também os adesivos e as injeções. Isso, as injeções são mais conhecidas, né, também. Aí existem injeções que são trimestrais, que são realizadas com duração de 3 meses, e as injeções mensais. Essas injeções mensais promovem um efeito parecido com o anticoncepcional combinado, né? E existem os DIUs, que é o dispositivo intrauterino. Hoje no mercado são comercializados os hormonais, que contêm algum tipo de progesterona, progestágeno, que além de ter o efeito contraceptivo, também vai fazer com que a mulher menstrue menos, tenha menos cólica e tem uma duração aí de até 5 anos, o que é ótimo também para quem quer um método contraceptivo de longa duração. E tem os dispositivos não hormonais. Esses não hormonais, eles contêm cobre ou cobre-prata na sua composição, e eles também agem por até 10 anos, mas nesse caso a mulher vai menstruar todo mês, ela vai sentir os efeitos do ciclo menstrual dela normal, como se ela não estivesse usando nada. É mesmo, olha aí, ó. Muita coisa, né? E tem além novidade. disso tudo, ainda tem um implante hormonal que tem efeito contraceptivo com duração de 3 anos, que é ótimo para aquelas pessoas que têm medo do DIU, né? Eu tenho medo da dor da colocação, eu tenho medo de ter algo de sair do lugar. De ter algo estranho no seu corpo. Muita gente. Então, já tem esse método há quanto tempo e está sendo bem, já é bem procurado no nosso país, no nosso estado? O implante, ele já está há mais de 5 anos, super procurado. Eu já recebo pacientes para tirar o implante antigo e trocar por um novo, ou seja, elas já estão usando há mais de 3 anos. Isso. E é o método mais seguro do mercado. Ele é mais eficaz que a própria laqueadura. É mesmo, né? Agora você vê como a evolução dos contraceptivos, né? Olha, nesses mais de 40 anos que eu entrevisto, mais de 34, Edna, calma, que eu entrevisto vocês sobre esse assunto, a gente veio da pílula, agora, a chamada pílula, né, que a gente chama, o anticoncepcional, até agora,
um contraceptivo que você pode fazer uma cirurgia, né? Que você Não, pode... E nem precisa cirurgia, não. É no consultório mesmo. É uma picadinha de anestesia. É uma coisa bem... super sutil e rápida. Olha aí, ó, não é nem um procedimento cirúrgico grande ou como a laqueadura, né? Que a gente sabe que... De jeito que nenhum. muito, eu acho muito sofrimento para a mulher. Às vezes a mulher já fez cesariana 1, 2, 3 vezes. Aqui no Nordeste a gente encontra quem fez muito mais e ainda vai fazer uma outra cirurgia para poder, falando popularmente, evitar de ter filhos, né? E no nosso país hoje e no nosso estado, a gente tem essa divulgação, pode dizer que essa divulgação hoje é melhor? A mulher está mais consciente do que ela pode usar, principalmente as mulheres em situação mais vulnerável, que não tem tanto acesso à informação, mas tem uma TV, assiste o Bom Dia News, está sempre vendo a gente aqui? Ótima pergunta. Tem sim, graças também à rede social. A informação ela ficou muito mais fácil de ser difundida. Então, por exemplo, eu tento na minha rede social, como várias outras ginecologistas que eu conheço, promover esse tipo de conteúdo que é barato, é de graça para quem tiver acesso à rede social. Então, não só a TV, que também tem mudado muito a conscientização das pessoas com relação a isso, as redes sociais também. Mas dentro dos consultórios, dos ambulatórios, tanto públicos como privados, esse tipo de conteúdo tem sido difundido demais. A rede pública, ela garante o dispositivo intrauterino de cobre, de graça. Então Olha é uma aí, coisa que bom. mas as pacientes ainda têm muito medo. E é exatamente isso que você falou, falta de informação. Porque é de graça, tem profissionais que colocam no SUS, tanto nas maternidades como nos ambulatórios de ginecologia, mas ainda tem muita gente com muito medo. Bom, e aí as pessoas já estão aqui me perguntando, a Nina Rosa aqui do centro está perguntando, mas quais são os efeitos que o uso do anticoncepcional, ela usou mais de 20 anos, podem causar na mulher na sua idade mais avançada? Tá, eu sempre falo que tudo a gente não vai ter, né? Então, para cada método vai ter o seu efeito colateral, óbvio. Então, essa escolha tem que ser individual para cada paciente. Acho que a pergunta da Nina foi perguntando mesmo a longo prazo, qual é o efeito colateral do anticoncepcional combinado, que é a pílula, após o uso em 20 anos. A gente já sabe que o uso prolongado da pílula não vai trazer déficit, por exemplo, na fertilidade da mulher. A mulher ficar infértil porque usou muito tempo. Provocar câncer. Provocar câncer, isso também não. O que vai acontecer é que junto com o tempo, a idade dela vai aumentando. Então, junto com a idade, vem outros fatores de risco, infertilidade, aumento, até mesmo, junto com essa idade, vem o sedentarismo, então, ganho de peso. Isso está mais ligado à idade e não ao uso do método. A gente sabe, inclusive, que o método já foi feito grandes estudos para avaliar a associação do uso de pílula com ganho de peso. E não se mostrou essa associação. Os estudos concluem que o que promove isso mesmo é a idade e o tempo de uso da paciente. A Edivânia pergunta aqui. Bom, e no caso da mulher jovem que quer fazer a orientação que você falou sobre o método que não é cirúrgico, mas que é um pouco invasivo. Tá, então vamos lá. A gente tem então os DIUs, né? Que é um dispositivo intrauterino de longa duração que vai permanecer dentro da cavidade uterina de 5 a 10 anos, se a mulher quiser. Mas também pode tirar a qualquer momento. Colocou, não se adaptou, pode retirar. Eu gosto muito do Implanon, que é o implante para as jovens adolescentes. E o mais legal de tudo é que tem pouquíssimas contraindicações. Ela não precisa, só precisa não estar grávida, óbvio, e também não ter nenhuma contraindicação ao uso da progesterona. Mas, de um modo geral, são pouquíssimas contraindicações e muito bem indicado para paciente jovem, como foi a pergunta dela. Certo. Bom, as pessoas que já possuem uma doença, né, elas normalmente têm medo de associar alguns remédios, algumas medicações. Então, qual é a minha pergunta para você? Por exemplo, quem já faz uso de 3, 4 medicações, porque já tem uma certa idade, mas ainda está com a sua vida sexual ativa e tem medo de engravidar, a verdade é essa,
também tem as suas observações que a doutora faz em relação ao uso de qualquer um desses métodos? Tem. Ótima pergunta. Algumas doenças, comorbidades, contraindicam o uso da pílula combinada, que é essa que a gente está falando que associa etinoestradiol com progesterona. Por exemplo, paciente com idade avançada que já tem hipertensão ou que tem alguma doença autoimune, essas pacientes não poderão, ou história de AVC, por exemplo, enxaqueca com aura, são algumas das comorbidades que contraindicam o uso dessa associação. Certo. Porém, aí é como eu falei, para cada uma vai ter outras o seu, opções, né? Os progestágenos isolados, que é a pílula só de progesterona, que antigamente se chamava de mini pílula, ou os dispositivos intrauterinos e até o próprio Implanon, não são contraindicados na grande maioria dessas comorbidades. O que é bom também, para quem já toma várias pílulas, tomar mais um método para ser método contraceptivo, às vezes tem uma posologia difícil, então a gente indica o próprio DIU. O DIU de cobre, que não tem hormônio, ou o dispositivo intrauterino de Mirena, que é ótimo até para quem já está nessa transição menopausal, porque vai proteger o endométrio dessa paciente. Como você bem disse, chove de perguntas. Eu estou vendo aqui qual que dá tempo da gente fazer. Mas a Tita, lá de Timon, está perguntando, a pessoa que descobriu que tem câncer há pouco tempo, câncer de mama, e que é jovem e é casada, tem seu relacionamento sexual com seu esposo, ela pode continuar tomando o anticoncepcional ou não? Como é? O câncer de mama, ele contraindica o uso desses hormônios, até porque a grande maioria dos cânceres de mama são hormônios dependentes. Então, o fato de usar essa medicação, tendo história pessoal de câncer de mama, pode piorar ou voltar. Até mesmo essa paciente que vai começar o tratamento, a primeira coisa que vão fazer é tirar esse método. Isso, que já deve até ter, não sei qual é o caso, mas pode ser que já tenha até tirado. Mas e aí, doutora, nesse caso, a pessoa tem uma opção, o médico dela vai falar, né? Mas dependendo do estágio que está, ela tem opção de outros contraceptivos, né? Tem a opção do dispositivo, né? Intrauterino, o DIU não medicado, não hormonal, é a melhor opção. Lembrando também, Edna, que essas pacientes que fazem tratamento de câncer de mama, elas vão passar por uma quimioterapia e elas vão passar por um período que elas não vão ovular e não vão menstruar. Sim. Um cuidado que eu tenho com elas, na verdade, é o oposto disso. É pensar na preservação da fertilidade antes do tratamento. Aí é tema para outra entrevista, Isso, né? Mas o que não falta é tema na sua área, ainda mais a gente aqui no Bom Dia, que aborda muito, tem muito cuidado com a saúde da mulher, né? Com a nossa saúde, de uma forma geral, dos homens também, mas somos muito focadas na saúde da mulher e na prevenção. Bem, doutora, e eu gostaria de saber, por fim, em relação às prevenções, né? Qual é a prevenção que a mulher deve fazer? Quais os cuidados que ela deve ter, aproveitando a sua presença aqui, está falando do assunto específico, mas nós estamos no Outubro Rosa, então eu gostaria de aproveitar a sua presença para, nesse finalzinho de entrevista, você falar para a nossa audiência, dar uma mensagem, né? Não é nem dica, é realmente uma mensagem para a mulher que está nos assistindo e também para a família toda, para ter cuidado com a gente, né? Claro, esse é um mês voltado mesmo para essa conscientização do câncer de mama e nunca é demais falar sobre prevenção. Então, a princípio você perguntou o que existe de prevenção hoje. Nós, ginecologistas, promovemos essa prevenção diária, né, através do exame de Papa Nicolau, que é o exame preventivo que deve ser realizado anualmente nas mulheres após os 25 anos de idade, ou até mesmo antes, dependendo, cada uma vai ter uma situação que a gente indica começar antes. O segundo exame é o exame da mamografia, que pela Sociedade Brasileira de Mastologia deve começar a partir dos 40 anos de idade. E se você tem alguma história familiar muito importante de câncer de mama, deve iniciar 10 anos antes dessa história. Então, como a gente tem visto cada vez mais casos de câncer de mama começando em pacientes jovens, a minha recomendação é que você procure a sua ginecologista, ela vai fazer o exame físico da sua mama e ver se tem a necessidade de começar esse rastreio antes dos 40. Outra dica que eu tenho, que é muito importante, é que os cânceres, todos eles estão associados a um estilo de vida mais, digamos assim, menos cuidadoso, né? Então, alimentação rica em embutidos, obesidade, sedentarismo. Então, se eu posso deixar uma dica para vocês aqui hoje, é cuidar
muito bem de vocês com relação à alimentação, buscar se alimentar sempre de uma forma mais saudável e natural, com menos industrializados, multiprocessados e embutidos, evitar tudo isso e fazer uma atividade física regular, diária. Eu falo que o nosso corpo não sabe o que é sábado e domingo, então façam todo santo dia, que é o melhor remédio. Gostei aí, doutora Mônica, dessa dica de que no nosso corpo, olha aí, ó, o Neto está aqui na minha frente, é um exemplo, o Ed também, ó. Todo dia a dia. No sábado e domingo, não tem essa também não, né? Exato. Muito obrigada pelas informações, pela sua disponibilidade e gostaria que você deixasse então suas redes sociais para aquelas que eu não consegui responder. Né? Eu que agradeço. Esse assunto realmente é muito amplo, a gente tem muito o que falar. O meu Instagram é Mônica Santos B. Eu vou até abrir uma caixinha de perguntas para vocês continuarem lá e eu tirar mais dúvidas.